vocês, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar dicas valiosas que podem te ajudar muito na realização de provas do Enem. Eu vou te ajudar a desenvolver uma boa estratégia de prova, contando a minha experiência, né, para você conseguir basear e criar a sua como uma aprovada em primeiro lugar para odontologia em uma universidade federal. Antes de começar esse vídeo, eu preciso te dizer que isso aqui não é uma fórmula mágica, não é porque aconteceu comigo e deu certo que isso pode funcionar pra você, porque todos nós somos diferentes, temos afinidades com umas matérias, menos com outras, e isso aqui é uma experiência para que você aprenda que não precisa fazer uma questão atrás da outra sempre, e desenvolver uma nova estratégia de prova pode muito ajudar você, principalmente com o TRI do Enem. Então a ideia desse vídeo é abrir os olhos para você que existem milhares de maneiras de fazer a prova do Enem, e pegar essa informação e aplicar na sua estratégia de prova pode sim trazer a sua aprovação. Nesse vídeo eu vou comentar tanto para ciências da natureza e matemática quanto para linguagens e redação, né, os 2 dias de prova, qual foi a estratégia que eu utilizei, e eu vou começar por matemática porque eu acredito que é a mais difícil. Bom, eu prestei vestibular para medicina e odontologia. O peso para esses 2 cursos são os mesmos, varia de faculdade para faculdade, mas na minha universidade, como era o curso de saúde, os pesos eram os mesmos para as matérias. Eu vou tentar deixar escrito aqui do lado para vocês. E qual foi a minha estratégia? Como a minha primeira opção era medicina, a minha nota de corte era acima de 700. Então, eu foquei nas matérias que poderiam me dar essa nota com maior facilidade, que era matemática e redação. Matemática pelo seu TRI, que com poucas questões acertadas, eu ia conseguir alcançar uma boa pontuação. Mas como eu vou saber isso? Treino, prática. Eu fiz o Enem desde o primeiro ano do ensino médio e eu aprendi com isso que acertando as questões mais fáceis de matemática, eu consegui uma boa pontuação. E eu consegui tirar mais de 700 fazendo o meu terceiro ano. Então no meu ano de terceiro ano, quando eu não prestava vestibular, não fazia cursinho, não era o objetivo passar naquele ano, eu consegui uma boa nota porque eu sempre ia atrás das questões mais fáceis. Então isso, apesar de todo mundo ficar batendo na tecla, não é uma dica batida, realmente pegue essa dica. Bom, como eu falei pra vocês, matemática e redação, elas podem te dar uma excelente nota e alavancar com isso. Então foram nessas 2 matérias que eu foquei. Mas Lisley, o peso de matemática era 1 e você focou em matemática. Sim, gente, isso é uma estratégia de prova. Existem diversas maneiras de você realizar uma prova e a sua estratégia vai definir se você vai ser aprovado ou não. E foi assim que funcionou pra mim. Eu decidi que eu ia focar bastante em matemática e funcionou pra mim, eu fui aprovada dessa forma. Em todos os canais de estudantes, de dicas, todo mundo vai falar pra você ir muito bem em matemática porque o TRI dele é muito bom. O que é o TRI? O TRI, pra quem não sabe, pra quem não conhece, se você tá caindo aqui de paraquedas nesse mundo de vestibular, inclusive, se você está caindo aqui de paraquedas nesse mundo de vestibular, me segue no Instagram, que é @querojaleco.com. Eu mostro pra vocês a minha rotina no curso de odontologia, dou dicas de estudos pra facilitar a trajetória de vocês até o vestibular, mostrando o que funcionou pra mim, além de dicas de organização, métodos de estudos e afins. Os links vão estar aqui na descrição, tá? Se você quiser saber o que é o TRI, é a teoria de resposta ao item. O Enem, ele faz isso para que a pesca fique mais difícil, ou o chute fique mais difícil. Como assim? Se você acertar uma questão fácil e errar uma questão difícil, a sua nota vai aumentar. É como se você tivesse acertado 2 questões. Se você acertar uma questão difícil e por algum acaso errar uma questão fácil, ele vai entender que você chutou aquela questão difícil, que você acertou por sorte e não porque você realmente conhece o assunto, e a sua nota vai diminuir, como se você nem tivesse acertado aquela. Então, ao invés de ter errado somente uma, que era fácil, você vai ter errado 2 e a sua nota vai cair bastante. Mas, Lisley, isso não é injusto? Eu posso ter errado por falta de atenção, posso ter marcado errado no gabarito. Sim, às vezes isso acontece, em alguns casos isso é injusto, mas em outros isso é muito bom, porque ajuda bastante você, se você tiver uma boa estratégia de prova, a alcançar uma boa nota. A partir do momento que você já sabe o que é o TRI e você entende que você precisa acertar questões fáceis e médias e algumas difíceis para conseguir melhorar a sua nota, a gente vai atrás dessas questões durante a prova com mais facilidade, com mais rapidez e priorizando elas. Então, na prova de matemática e ciências da natureza, eu começava por matemática, dando um overview por toda a prova. O que é esse overview? Eu lia todas as questões. Eu folheava a prova, lia todas de maneira completa, procurando as questões fáceis e fazia um bloco de 15 questões. Eu sempre fazia um bloco de 15 questões, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Em todas as áreas, eu fazia
fazia bloco de questões de 15 questões e ia pra mudando, né, as áreas. Então fazia um bloco de 15 questões de matemática, voltava para um bloco de 15 questões de ciências da natureza, voltava pro bloco de 15 questões de matemática e assim eu ia fazendo os blocos. Como é que eu ia fazer esse overview? Eu ia caçando as questões mais simples, aquelas que tinham o menor enredo, aquelas que eram de proporção, davam uma lida rápida no enunciado, ia procurando mesmo, de forma que nesse primeiro bloco eu conseguisse passar por todas as folhas da página. Depois que eu fizesse essas 15 questões, conseguindo visualizar todas as 45 questões da prova de matemática, eu ia para a prova de naturezas da mesma maneira, procurando as questões fáceis. Então eu ia para os menores enunciados, ia para aquelas que era papum, você lia, tinha 4 alternativas e ou você sabia ou você sabia. Essas geralmente são as questões fáceis. Depois disso que eu consegui identificar as questões fáceis, ou seja, aquelas questões mais simples, e aí sim eu ia para as outras questões que eu precisava acertar, mas que me levaria um pouco mais de tempo. Lislin, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber as questões fáceis? Como é que eu vou saber as questões que eu preciso acertar e posso me debruçar um pouco mais de tempo sobre elas? Primeiro, as questões fáceis, elas geralmente estão inseridas em assuntos mais simples. Então, são questões conceituais, né? Tanto matemática quanto biologia, física, química sempre vão ter questões conceituais. Então vai perguntar o que é calor, vai perguntar quantas arestas precisa ter, questões desse tipo. Questões de ecologia que fala sobre a ordem, então, questões papu, são aquelas fáceis. Agora, como eu vou encontrar aquelas questões fáceis, não tão fáceis assim, mas que eu posso me debruçar um pouco mais de tempo e preciso acertar elas? Geralmente elas caem todo ano. São aqueles assuntos batidos que todo mundo precisa acertar. Função, geometria, principalmente espacial, que é a aplicação rápida de fórmula, termologia, estequiometria, todo ano cai. É um assunto assim que já tá manjado, todo mundo vai saber, e se você errar essa questão, você pode despencar no seu TRI. Então essas questões são fáceis, né? Questões simples, aplicação de fórmula, mas te toma um pouquinho de tempo, porque geralmente os cálculos ali você tem que prestar atenção e fazer umas continhas a mais. Então essas são as questões que eu resolvo no segundo bloco. Às vezes, dentro dessas questões, podem aparecer aquelas que você acha que é fácil, mas é difícil. Pode aparecer em qualquer uma, gente. Pode ser de uma estequiometria, mas se você for bem treinado, rapidamente você vai identificar essa pedra no seu sapato. Você é acostumado a fazer questões de geometria, é tudo muito simples, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma informação, você tá raciocinando bem, mas ainda falta alguma coisa, e aí você descobre que tem que fazer uma outra conta pra conseguir fazer aquela outra coisa, pra conseguir fazer uma outra coisa. O Enem, às vezes, ele coloca umas pegadinhas dessas, e infelizmente, nessas questões, você vai ter que ser muito atento e não ficar o resto da prova. Não, mas a geometria analítica eu tenho que acertar, porque essa é a questão, né, que todo mundo vai acertar. Não, se você tá empacado nela, se você estudou o ano inteiro, se você é bem treinado, você vai conseguir identificar uma questão que é pedra no sapato. Geralmente, ela pode estar inserida em um assunto fácil, mas ela vai ser considerada uma questão difícil. Eu sei que isso aqui tá sendo muito abstrato, mas se você estudou durante o ano, se você fez outras provas do Enem, você tá conseguindo entender o que eu quero dizer. Você tá bem treinado. Quando você é bem treinado, sua mente, ela capta rapidamente aquelas questões fáceis, aquelas questões que você pode demorar um pouquinho mais de tempo pra responder, e aquelas questões que, assim, tá demorando demais, passou, não é culpa minha, não é eu que não tô sabendo fazer, realmente tem uma coisa aqui esquisita, então passa pra próxima. Por fim, depois que você fez esse segundo bloco de 15 questões, daquelas mais demoradas, vai ser o seu maior bloco durante a prova, vai ser o bloco mais cansativo, com bastante continha, sabe, com bastante coisa. Você volta para aquelas questões que tem alguma pedrinha ali que você precisa se debruçar um pouco mais, mas assim, você só vai fazer isso depois que as fáceis já foram e depois que aquelas elaboradas, mas que você tem que acertar, também já foram. É nessa parte que você vai fazer o a mais. Você já acertou as fáceis, já acertou as médias e agora você vai fazer o a mais para o seu TRI subir. Tem algumas questões que eu nem me dou ao trabalho, como log. Assim, eu não consigo fazer questões de log, eu não estudei log no meu vestibular porque eu não achava necessário e eu consegui tirar mais de 700. Então, não tenha orgulho por aquela questão, sabe? Uma coisa que pode estragar o seu tempo e desempenho na prova é ter um orgulho. Não, eu estudei o ano inteiro, eu sei log e eu vou fazer porque é questão de orgulho acertar essa questão pra mim no Enem. Poder dizer, eu acertei a questão de log do Enem. Mas aí a sua nota vai vir uns 600 e pouquinho, apesar de você ter acertado umas 30 questões, porque você acertou as difíceis e as fáceis você deixou pra lá por questão de orgulho, por querer acertar as questões mais difíceis da prova. Então nunca cometa esse erro.
Tô falando pra você não resolver log aqui? Claro que não. Se você for um estudante muito inteligente, for muito bom em matemática e conseguir ter facilidade com log, conseguir ter facilidade com as diversas outras questões, acertar log faz você tirar mais de 800. E não é isso que eu tô dizendo, mas é pra você ser esperto. Só faça uma questão e se debruce sobre ela se você tiver, né, certeza que foi bem ao longo dos outros blocos da prova. Bom, eu acho que eu consegui ser rápida, sucinta e muito objetiva, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de me seguir no Instagram, que é @queroleleco_com, e deixar aqui o seu comentário, tá bom? Que ele é muito importante pra mim. Agora, rapidamente falando sobre o primeiro dia de prova, que é linguagens, humanas e redação. Eu acho muito simples, é uma prova cansativa apenas por leitura, mas eu sigo da mesma forma. Assim que eu abro a prova, eu já leio o tema da redação e assim que eu consigo fazer o meu brainstorming. Vejo o tema da minha redação e ali eu já pego os insights. O que é que eu sei sobre esse tema e anoto ali nos meus rascunhos. Eu sei isso, tenho referência, a minha redação pode se encaixar nisso aqui, nisso daqui. Assim que eu fiz isso, eu não começo ainda o meu texto, eu vou pra prova. Então, também eu folheio bastante. É uma prova cansativa, mas também tem suas questões fáceis e difíceis. Então, eu folheio para aquelas questões com o menor enunciado possível. Questões de geografia, de humanas, eu sempre procuro aquelas questões com imagens, porque são as de mais fácil resolução. E assim eu vou alternando entre linguagens e humanas. Na metade da prova, eu paro, gasto 1h30 para fazer a minha redação. Então eu recolho meu brainstorming, monto o esqueleto do meu texto, pego meus argumentos, tudo certinho e escrevo a minha redação. Terminei a minha redação 1h20 mais ou menos, 1h15. Eu treinei redação para fazer em 1 hora e isso é excelente, eu acho que é o tempo ideal. No máximo 1h30. Eu volto para alguns bloquinhos de prova para poder esquecer da minha redação e quando eu retornar, eu leio ela para poder encontrar algum possível erro gramatical ou erro de pontuação e assim eu consigo corrigir e já passo a limpo. Por último, eu vou resolver o último bloco das questões. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo específico de como eu tirei mais de 700 em matemática e como eu consegui tirar mais de 900 em redação com o meu esqueletinho pronto. Posso ensinar vocês a como fazer o de vocês também, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Desejo boa sorte a todos que vão fazer o Enem. Eu quero ver todo mundo chegando lá no meu direct dizendo que foi aprovado, que vai virar um calorinho, porque eu vou amar acompanhar todos vocês, tá bom? Não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Não suma por aqui, continuaremos sempre juntos. Um beijo!